estás aqui. É? Já está. Boa tarde a todos. Espero que estejam a ouvir com qualidade e atenção. Obrigado, Luís, obrigado, Flávio, por estar aqui connosco a partilhar um pouco do vosso conhecimento sobre esta matéria. Se calhar vou começar exatamente por lançar aqui o desafio de explicar o que é esta coisa do Data Driven Decisions. E também agora, já com um bocadinho de... Já agora que temos falado do chat de GPT e tudo o que se está a passar à volta, será que os executivos que estão a ouvir correm o risco de ser substituídos lá por um filho ou por um neto do chat de GPT? Flávio, se calhar aí na ponta. Sim. Bem, Sérgio, obrigado. Bem, acho que o chat GPT é ótimo para abrir, não é? E até para, eu diria, começarmos aqui a esclarecer bem o que é que estamos aqui a falar em relação ao AI. O chat GPT teve uma adoção claramente para ter recordes, não é? É conhecido. Mas o chat Tanto GPT... que até para experimentar nunca dá, está sempre em baixo. Mas também é um bom exemplo do que pode ser o AI, pelo menos no futuro de médio prazo, que é um assistente, não é? Portanto, não substitui o executivo, apoia o executivo, não é? E nesse aspecto acho que é paradigmático, não é? Por um lado abriu aqui a percepção do que é o AI, mas abriu de forma mais pública, porque se nós olharmos para os nossos telemóveis, nós temos AI a ajudar-nos no dia-a-dia há muito tempo. Não é? Sim, claro. E nesse aspecto o chat GPT, com o carimbo do AI mais associado, tornou mais público que realmente o AI é algo que existe, está aqui, pode fazer a diferença, mas também ajuda a explicar a tal questão da não substituição, né? Porque se nós temos o chat GPT que as pessoas vão e fazem perguntas, percebemos o valor que pode gerar, é um assistente, né? Sim. E tanto se usa uma abordagem mais técnica para ajudar a fazer código, porque ajuda-nos e dá-nos ali um referencial, mas ajuda-nos com questões com mais profundidade e realmente é muito interessante, mas é um assistente, não nos substitui. Por outro lado, sustenta, né? Se calhar o executivo sente-se mais confortável tendo o apoio do chat GPT, o neto do chat GPT poderá apoiar o executivo, né? A ter mais fundamento à decisão, mas não parece que se substitua, né? Acho que temos que manter o foco nas pessoas. Sobre esse assunto, e já que o chat GPT é o exemplo do aproveitamento do Big Data, não é? Com a inteligência artificial, ainda hoje fez umas perguntas sobre mim e ele disse que era brasileiro. Portanto, atenção com a análise do Big Data. Luís, o que é isto então do Data Driven Decision? Data Driven Decision. Que é o tema aqui do... Exatamente. Bom, basicamente é a junção de dois drives. Um no que diz respeito à estratégia e outro no que diz respeito à cultura. Portanto, uma empresa pode ter uma data-driven strategy, mas se de facto não tiver uma cultura de utilização da mesma, como diria o Peter Drucker, a cultura come uma estratégia ao pequeno almoço de imediato, nesse ponto. Isso por um lado. Por outro lado, temos também assistido nos últimos tempos a empresas que acham pelo facto de recolherem teras de informação estão a criar um data-driven. Não, claro. Basicamente o que nós temos que ter, e daí o tema da estratégia, no nosso ponto de vista, isto vem muito de inputs e de experiência que nós temos hoje em dia dos projetos que fizemos até agora e das journeys que tivemos com os clientes. Toda a recolha de dados tem que ter um propósito, porque depois, se não tiver um propósito, a seguir não é utilizável e depois cria frustração e cria resistência dentro das organizações, porque depois as organizações seguem muito uma estratégia que é: eu vou fazer um POC, uma Proof of Concept, ver o que é que dá, muito direcionada, ficam contentes, mas depois não há uma estratégia de disseminação. Claro. E uma Data-Driven Company, também na nossa experiência, deixa de ter uma estrutura de gestão e decisão tão hierárquica, no sentido tradicional do termo, e passa a ter uma decisão cêntrica, ou seja, coloca os dados e a informação que obtém para decisão no centro da empresa, mas isso tem que ser acompanhado da cultura. Porque eu dou-vos exemplo, nós temos um cliente muito grande dentro da área de mídia, em que, de facto, nós colaboramos com ele num projeto de machine learning, onde existe a recolha de informação sobre a utilização do dia-a-dia que os seus clientes fazem dos filmes que estão na sua library, na sua plataforma, e, de facto, os algoritmos vão aprendendo e vão percepcionando os gostos de cada um. Do Sérgio, por exemplo,
Espero que, não seja que o cliente não seja o Netflix, que eu nunca estou de acordo com as Não, é um concorrente do Netflix. O nosso cliente é um cliente alemão. Começa por R, acaba em L e tem um T no meio. RTL. E, portanto, e basicamente o que é que... Isto para concretizar o tema do Data Driven. E, portanto, os algoritmos o que fazem? Recolhem toda a experiência de utilização. Vamos imaginar que o Sérgio é fã do Star Wars e vê um determinado bem filme... imaginado, bem imaginado. Ora, a ver? Portanto, eu não usei aqui... Fui ao chat GTV. E, portanto, gosta particularmente de um determinado filme da série e de algumas cenas que estão lá e que vê frequentemente. E depois, nesse filme, tem a banda sonora. Quando volta a interagir, a banda sonora está autonomizada, tem uma sequência de cenas já autonomizadas também, dos outros filmes parecidas, não é? E que de facto é essa sugestão. Qual é o grande catch aqui? A plataforma, a partir daqui, monetiza automaticamente a utilização dessas sugestões. Okay. Ou seja, colocou-se a decisão, sendo data-driven, nas componentes finais. Vamos imaginar que era uma solução tradicional. Era identificado, voltávamos atrás para ver o catálogo, decidia-se o preço, voltava-se a pôr o produto. Não. Sim. O que é que isto implicou em termos dos sistemas? Basicamente, a partir do momento que o AI diz isto é para monetizar e custa X, repare que o sistema de billing tem que estar automaticamente preparado para receber essa indicação. Portanto, é isto que nós estamos a falar. Quando colocamos um data-driven company deste modo, de facto, a estrutura de decisão e aquilo que é a maneira com que nós vemos o negócio altera-se de uma maneira profunda nesse sentido. E, portanto, de facto, é um desafio e é um desafio que as empresas não o conseguem ter em pouco tempo. Precisam ter a estratégia e depois ter a cultura para conseguir colocar o negócio no centro desse modo e fazer este processo de monetização, por exemplo, parece fácil, mas não é. Os sistemas têm que estar muito bem preparados para... Aliás, vê-se exemplos todos os dias. Estava a falar do exemplo Netflix, em que nota-se que não é fácil. Exatamente. Flávio, esta questão das empresas data-driven, esta análise que o Luís apresentou até pode-nos dar a ideia que às tantas a empresa até pode perceber que o melhor negócio não era aquele que estava a pensar inicialmente. E pode haver aqui momentos de decisão que são mudados e eu queria, sei lá, fazer cozida à portuguesa e acabo a fazer feijoada brasileira porque percebi que os dados se indicam. Será assim? Acho que o exemplo do Luís é interessante num aspecto. Estávamos a falar em executivos, Sim. estávamos a falar em data-driven decision making e na realidade depois entramos num exemplo que o foco nem é o executivo e que é de um apoio individual e que é algo muito focado. E eu acho que é importante termos essa perspectiva que o AI, as soluções AI-driven não é a solução do AI, é o pequeno problema, é a pequena customização, é o pequeno vetor de gerador de valor que na realidade estamos a falar. A maior parte dos casos que nós conhecemos reais, em particular no mercado em Portugal, são soluções dirigidas. E o exemplo do Luís, no outro mercado, na tal empresa que não dizemos o nome, mas dizemos as siglas todas, é um exemplo também disto. É algo dirigido e cria valor no dirigido. É dirigido e eu diria até cria valor de forma dirigida e está integrado também em algo que se calhar já existe hoje, que é a plataforma. Até há uma plataforma e sempre houve a plataforma com conteúdo. E agora tem a plataforma com conteúdo, tem o vetor dirigido de criação de valor que é alavancado pelo acaba AI. por focar mais no cliente até do que propriamente na decisão. Permite um nível de customização, e já que falamos em casos, vou introduzir também um caso, mas permite um nível de customização à pessoa. Nós também temos um cliente que tem um sistema contextual marketing e agora vou mudar completamente de indústria, vamos para o setor financeiro, vamos para a banca de retalho e temos alguém... Eu, utilizador, eu, cliente daquele banco, tenho um padrão de utilização da aplicação. Então, associado a mim, é uma geração de dados muito grande, que há data. Se calhar há uns anos, se estivéssemos aqui a falar sobre dados, falávamos em Big Data, não é? Eu estou a gerar muitos dados. Mas com o AI, esses tais dados que, entretanto, existem e são registados e conseguimos processar, são utilizados para quê? Se eu tenho um padrão de utilização em que eu sucessivamente procuro simulações de crédito pessoal, se calhar eu, o banco, posso apontar àquele meu cliente
uma qualquer campanha dirigida relacionada com crédito pessoal. Então estamos na customização, sim, e estamos na customização à pessoa. Não é? Porque a mim, se calhar, sugere-me aquilo. Se calhar o Luís também tem interesse em crédito pessoal, mas por características específicas de um e do outro, sugere diferente. Se calhar sabe que o Luís quer crédito pessoal, mas quer mudar de carro. De mota. Quer mudar de veículo, quer mudar de solução de mobilidade. Não é? E eu, se calhar, quero comprar uma TV maior, porque gosto de ter uma TV grande. Não é? Porque esses dados vão existindo, não é? A partir do momento que registramos tudo, vão existindo. E era isso que nos faltava. Isso é quando eu ando à procura de televisões, começam a surgir uma televisão maior, eu compro o televisor, só que durante os próximos 6 meses vou ver anúncios e propostas de outros televisores. Há ainda há aqui muitas coisas. Acho que esse algoritmo precisa de ser afinado. Exatamente. Falta o trigger, que é aquele negócio já não existe, mas se calhar, e sabemos que aconteceu, há negócios conexos. Será que a soundbar não devia estar a ser sugerida àquela pessoa? É este tipo de evolução que estamos a ver. Não é? Quanto mais há adoção, mais refinado fica e mais evoluído fica e mais, eu diria, novas frentes se abrem também de criação de valor. A questão é, eu não vou comprar uma soundbar por me estar a ser sugerida, não é? Mas ajuda, pá, vamos colocar isto de modo, ajuda. Não é? Eu acho que aqui nós caminhamos aquilo que era o grande sonho da personalização massificada do marketing nos serviços financeiros. Ou seja, eu conseguir ter uma adequação on the fly de produtos para cada um dos meus clientes. Em vez de estar a fazer campanhas em broadcast, é onde eu digo, eu estou aqui, sou o melhor, venham pesca comprar. de arrastão, não é? Exatamente, pesca de arrastão. E de facto isso é possível com o poder dos dados. Mas mais uma vez, nós temos que saber o que é que estamos a guardar e qual é o objetivo que vamos ter com ele. E de facto este tema é muito interessante. Nós tivemos aqui ultimamente um desafio também dentro da banca de retalho que tem basicamente o mesmo objetivo, mas está mais voltado para dentro, para aquilo que é a transformação organizacional que o banco quer fazer. E basicamente o desafio é tão simples como isso, é nós fazermos transformar todos os processos que tem hoje em dia que têm alguma intervenção humana e, portanto, digitalizarmos todo o processo e colocarmos algoritmos de inteligência artificial nos nós de decisão que ainda requerem decisão humana, okay? De modo que o algoritmo possa aprender com aquela decisão que é tomada. Com um objetivo. O objetivo não é substituir as pessoas. Isso é que, de facto, é muito desafiante. O objetivo é que os algoritmos... É o que todos dizem no início. Mas de facto aqui, pronto, vamos acreditar. E de facto faz algum sentido naquilo que é depois o plano estratégico que a organização financeira quer alcançar. É um banco que não é muito grande e, portanto, tem sempre um desafio naquilo que são a utilização das competências internas, das mais-valias que as pessoas têm. E qual é o catch aqui, de facto? O banco quer fazer uma coisa que é mapear todas as competências que os seus colaboradores têm. Okay. Ou seja, ele quer passar a ter uma visão de competências internas, não uma visão de pessoas em sítios hierárquicos. Uma coisa que é tão simples como isto, que é, eu tenho, pegando aqui no exemplo do Flávio, eu tenho um dos meus melhores analistas de crédito ao consumo, que de facto depois é promovido ou pede para mudar da área. Ele vai para outra área dentro do banco, mas a competência que ele tinha vai com ele. Ele vai a desempenhar outras funções, que deixa de ter aquela competência. O que o algoritmo faz é seguir a competência. E em situações em que seja necessário voltar a ter intervenção desse colaborador, o algoritmo distribui-lhe o trabalho. Ou porque em determinadas situações de decisão de crédito ele foi sempre o melhor, a taxa de incumprimento era muito baixa, ou porque houve um overflow em termos de trabalho e, portanto, foi necessário redistribuir o trabalho por essa pessoa e, de facto, o banco passa a olhar numa perspectiva cêntrica da sua organização e não numa perspectiva hierárquica, ou seja, sim, eu não perco a competência, apesar dela ter mudado de sítio dentro do banco. De facto, isto é um desafio muito interessante e é algo que pode otimizar e deve otimizar e melhorar de forma significativa aquilo não só que é a organização do trabalho, como também potenciar as valências técnicas que existem dentro das organizações. Uma ferramenta para os recursos humanos incrível, não é? E para operacional. Sim. Operacional. Portanto, de facto, é algo em que nós estamos muito empenhados neste momento. Achamos que é uma visão impactante em termos daquilo que é a organização e, de facto,
eu diria que é por aqui que nós vamos começar a assistir a uma transformação do nosso modelo organizacional, enquanto empresas, enquanto companhias, neste processo de transformação data-driven, ou seja, é de facto o data, a utilização do data, a utilização daquilo que acontece no dia-a-dia dentro das empresas que vai potenciar esta reorganização, não só dos modelos de trabalho, como também dos processos de decisão internos. Não estou com isto a dizer que desapareça uma estrutura hierárquica dentro das empresas, não. O que eu estou a dizer é que vão coexistir, o que vai acontecer é que estes processos de decisão vão estar no centro das empresas e vão facilitar aquilo que é as decisões do management. Ok. Apoiadas ou não pelo chat. Flávio, há aqui uma questão, há aqui exemplos, já deram aqui alguns exemplos muito interessantes, mas são de dimensão relativamente grande, os exemplos, e nós sabemos que o nosso tecido empresarial tende a ser mais pequeno. Esta tecnologia é só para grandes empresas ou também chega às mais pequenas? Sim. O cenário que o Luís estava agora a largar é muito, eu diria, holístico, né? Porque pode ter um impacto, inclusive, para funcionar precisa de um compromisso enorme a nível da gestão de todo. Estamos a falar de uma transformação organizacional. O que nós temos assistido mais, em particular em Portugal, mas acho que é um bocado geral, tem um bocado a ver com o que eu falava antes. Né? Estamos a falar, muitas vezes, em soluções muito dirigidas para problemas muito específicos. Claro. E inclusive, é mais fácil ir ganhando compromisso e tração da organização, começando pequeno, mas mostrando valor rápido. E isso, sim, é o que temos assistido mais neste mercado. E, sim, vai-se vendo cada vez mais. Mas lá está, dirigido. Posso dar um exemplo? Nós definimos até como título para esta conversa sustentabilidade. Não é? Certo. Então, sustentabilidade, e nos dias que correm, deixem-me falar-vos de energias renováveis. Nós tivemos um use case que implementámos no contexto de energias renováveis, uma solução, lá está, com recurso a grande volume de dados, portanto estamos em Big Data, mas com AI para tirar sentido desse mesmo volume de dados, em que conseguimos prever falhas de produção eólica. Isso ajuda num planeamento de produção de energia eólica, que é importantíssimo porque o equilíbrio energético, quando temos várias fontes, até por questões de horários e de capacidade de produção, não é um tema simples, é complexo. Não é? Smart Grid é um tema complexo. Portanto, ter este tipo de mecanismo mais perspectivo, né, de previsão do que é que eu vou conseguir produzir amanhã, tem um impacto muito grande para ajudar nesse planeamento. Mas não só, se eu consigo antecipar uma falha, eu consigo fazer uma manutenção preventiva de algo que está prestes a ter um problema, ao invés de deixar partir e depois ter que substituir todo o equipamento. Né? Portanto, há todo o business case associado também a isto muito interessante. Mas lá está, é dirigido. Né? Exemplos clássicos, também muito comuns, conheço vários no nosso mercado, por exemplo, a otimização de rotas. Também toca muito na sustentabilidade. Se eu posso fazer um trajeto mais curto, ou um trajeto que se calhar não é mais curto, mas como tem menos trânsito, estou menos tempo a libertar gases, né, com o veículo, né, se que não tenho um elétrico, se bem que do elétrico também há a questão de onde é que vem a energia, portanto se calhar também está a originar esse tipo de emissões. Também é um exemplo muito clássico e muito comum, e que é comum em empresas, diria PMEs, relacionado com logística, que faz distribuição, ou que tem que fazer parte, tem a logística em parte que inclui distribuição. Isso não tem um target de empresas grandes, e sim, vê-se. Soluções de frotas que incluem esse tipo de capacidades são comuns, e não é as grandes empresas necessariamente que são esses clientes. Mas eu desde o início abri muito para todos. Né? Os nossos telemóveis estão minados de inteligência artificial, portanto logo aí está em todo lado. Nós já usamos mesmo que não estejamos perfeitamente atentos a isso. Luís, aqui para um empresário que nos possa ouvir, quais são os passos para dicas para tornar a empresa mais centrada nesta informação, nos dados, e utilizar esses recursos? Eu volto a reforçar o tema da estratégia. Obviamente que, como disse o Flávio, ter algo que possa ser enquadrado no curto prazo, e eu aqui faço a ligação para a talk que tivemos hoje de manhã do David. Aquilo que ele definiu enquanto estratégia de curto, médio, longo prazo, mas uma estratégia integrada. Ele usou um gráfico muito explícito nesse ponto, que eles têm que começar por algum lado, de facto. E de facto definam essa estratégia e depois a executem. Ter provas de conceito e começar small é um bom passo, acima de tudo, porque dá aprendizagem para isso. Nós, nesse sentido, temos tido algumas solicitações no mercado nacional, nesse ponto. Todos os exemplos que eu dei são
externos, portanto, onde as empresas têm mais tempo, diria, já fizeram um processo de aprendizagem um pouco Estão diferente. numa fase diferente. É, uma fase diferente, e o que nós temos sentido é muito mais naquilo que é sentiment analysis do que se passa nos canais digitais e etc. E, portanto, definam uma estratégia, definam por onde querem começar, leiam e vão beber experiência de quem já fez, não é vergonha nenhuma, não vale a pena estarmos a inventar a roda. E, acima de tudo, um processo deste género tem vários passos, a começar por aquilo que é a infraestrutura. Toda a componente, o framework e tudo aquilo que poderá gerar dados da empresa deverá ser considerado. O que nós temos assistido é, muitas vezes, termos silos organizacionais dentro das empresas que depois revelam que há silos de informação. E há sempre a tendência a começar por um dos silos, que é onde eu tenho a dor. Normalmente isso depois podemos ter um quick win, mas de facto é killer para a estratégia. Porque de facto quando se tenta começar a alargar, temos que voltar atrás. Depois não conseguimos. E portanto isso gera frustração, de facto. E temos sentido muito esse ponto. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer é perceber onde estão os silos, esmagá-los e de facto conseguirmos ter uma plataforma que absorva dados que seja comum à organização toda. Porque quando nós estamos a falar em data analysis, nós estamos a falar em tudo aquilo que é importante dentro da empresa. Não vale a pena estarmos a ir por um silo, por muito pequeno que seja, porque mesmo nas empresas, nas PMEs, nós temos silos. Sim. E muitas vezes são potenciados porque temos aplicações que são verticais. Não tem mal nenhum, temos uma aplicação que seja vertical, que é boa naquilo que faz. Nós temos que ter a capacidade de ir lá buscar esses dados e depois utilizá-los de uma forma integrada, juntamente com aplicações que tenhamos no front-end, com o que vem dos portais, com o que vem das apps, com o que vem do contacto com o cliente, não é? Juntar isso com o que vem do back-office, com a informação que é gerada pelos próprios colaboradores, sim, pela utilização que fazem. Pode ser uma... Exatamente. E, portanto, é necessário estabelecer primeiro esse passo e, a partir daí, ir construindo, até que chegamos àquilo que é a nossa estratégia final. Isso demora tempo e é uma coisa que nós também aprendemos. Nós tivemos a sorte de ter um cliente, por exemplo, de Noruega, que nos lançou um desafio, com o qual nós estamos a trabalhar com eles desde 2019 e, de facto, eu posso dizer que até agora, nós só no início de 2022 é que nós começámos a colocar algoritmia de AI em cima da estrutura de informação. Porque, de facto, eles sabiam o que é que queriam. Portanto, nós colaborámos com eles num processo de transformação digital de todo o negócio, neste momento. E, portanto, tiveram essa possibilidade e essa capacidade também. E, portanto, eu diria que o conselho que eu dou é: comecem por algum lado, mas pensem e, acima de tudo, tenham a percepção de todo o volume de dados que a empresa gera. E vão ter uma surpresa, nesse sentido, claramente. O Luís estava a assinar com a cabeça, portanto, presumo que está de Flávio. acordo. Flávio, desculpe, estava a assinar com a cabeça ao Luís e por isso presumo que esteja de acordo. Acrescentar alguma coisa sobre como... algumas dicas neste aspecto, porque se calhar é o mais importante aqui para quem nos ouve. Sim, eu estava a assinar com a cabeça porque o Luís estava a bater num ponto que nós consideramos essencial e estratégico para as organizações e tem um bocado a ver com o que está, eu diria, à montante, não é? Porque se nós queremos usar AI, precisamos de dados. Temos que garantir que temos os dados. E fiáveis. Sim, e há uma série de questões de governo que é essencial e de qualidade têm que ser garantidas. Mas na realidade há data, e vamos meter aqui um teor mais tecnológico, há todo um caminho que é importante percorrer, é importante termos em perspectiva, ok, há quaisquer objetivos de negócio que nós queremos ajudar a cumprir, sem dúvida, tenho que concordar em absoluto com o Luís em relação a isto. A questão é, há data, e de uma perspectiva tecnológica, que é o que eu queria aqui introduzir, nós conseguimos trabalhar a dois tempos. Ou seja, é possível, à data, criar um qualquer chapéu sobre os dados que existem na organização e torná-los disponíveis para a analítica avançada, inclusive aplicações de AI, ao mesmo tempo dá para fazer aquelas migrações mais internas, né, dos vários sistemas e os tais silos que vão existindo e há uma forma de desconstruí-los. Mas uma coisa não implica a outra, ou seja, eu não preciso estar à espera necessariamente de arrumar a casa para estar desde já com um chapéu criado que me permite criar analítica sobre tudo o que existe na casa. E daí a questão tecnológica, porque há uns anos seria muito difícil fazer algo assim. E agora é muito fácil.
é mesmo muito fácil conseguir de um momento para o outro ter acesso ali aos vários dados. Isso é uma boa mensagem, não é? Que é, ok, temos de estar focados naquilo que são os objetivos estratégicos, que se quer procurar aqui soluções para atingir, e é fácil ir à procura do que dá resposta a alguns desses objetivos desde já, independentemente de irmos percebendo que temos aqui uma lista de temas que temos aqui para arrumar dentro da casa. Sim. Dá para paralelizar. Dá para paralisar, eu diria que está para financiar, né? Porque se eu consigo o retorno de curto prazo com algumas dessas iniciativas Ajuda, mais rápidas, claro. pode ajudar a pagar o investimento de arrumar a casa. Né? Nesse aspecto é fácil Lamento encontrar interromper, business case. Não é? Dá-me um bocado, aqui, com esta informação que estou a passar, parece-me fundamental para a empresa escolher um parceiro. Aqui, a parceria tecnológica é muito mais do que parceiro tecnológico, não é? Vocês têm que ter uma parte muito importante na análise do tipo de dados que se existem, quais são os objetivos e qual o percurso para lá chegar. Sim. Eu diria que quando falamos em Data and AI, cada vez mais nós temos de estar verticalizados por indústrias específicas que têm problemas específicos. Né? E temos que perceber, não há a solução tecnológica one size fits all para todas as indústrias, porque têm características diferentes. Algumas são mais transacionais, outras funcionam mais numa lógica de tempo real. Logo aí, são logo dois paradigmas diferentes. Então sim, cada vez mais é importante haver este tipo de especialização. E sim, eu não posso achar que vou encontrar a solução para qualquer objetivo estratégico. Eu estava a insistir nisso, o Luís entrou muito por aí também. Eu não posso achar que vou encontrar a solução se também não consigo perceber o que é que a tecnologia me dá. Claro. Então eu preciso ter o conhecimento do negócio, eu preciso ter o conhecimento do que é que a tecnologia me permite obter, mas eu preciso ter isto integrado. Né? E integrado mesmo, não é saber as duas coisas, é saber de forma integrada. Então, nesse aspecto, eu diria que cada vez mais o que procuramos fazer é prestar serviços que fazem esse merge. Né? Porque vimos a tecnologia, mas vamos percebendo também as várias indústrias que vamos atuando e vamos conseguindo fazer esta ligação. E eu diria que o segredo está na ligação, mais do que tudo, e cada vez mais, sem dúvida. Estamos mesmo a acabar, faltam 2 minutos. E como houve aqui uma série de data que tiveram aqui a processar, agora vou pedir que aplique os vossos melhores algoritmos de síntese para deixar aqui ideias fortes para as pessoas levarem para casa. Comece por si, Luís. Bom, primeiro de tudo, agradecer esta oportunidade de partilharmos aqui as ideias. Eu diria que vai ser inevitável e, de facto, as empresas que não iniciarem esse percurso vão ficar para trás. Porquê? Porque vão ter concorrentes no mercado que vão ser mais ágeis, vão ter informação mais accurate e vão tomar decisões on the fly. E isso, de facto, cria uma coisa que em termos de mercado, é muito difícil de combater. São vantagens comparativas. Uma vantagem competitiva é fácil de obter. Vou por preço, estou numa situação de nicho, consigo ir lá. Uma vantagem comparativa é muito difícil e, portanto, não se deixem atrasar. Claramente, comecem, definem uma estratégia e avancem. Flávio. Sim. Então, todo o poder aqui de síntese em relação ao que é essencial, não é? À data de hoje, existe a oportunidade. A oportunidade está lá, amanhã vai ser algo que é o need to have, não é? Então, entrar mais cedo permite estar preparado para o futuro, mas também ter aqui vantagens, sem dúvida. E isso começa pela estratégia. Tem que ser a visão estratégica aqui a alavancar. Focando mais na concretização e também perceber o que é que estamos a falar. Acho que é importante a mensagem que o AI eu não preciso da solução da AI. Eu tenho problemas, eu posso ter soluções várias que são AI, são garantidas pelo AI. O AI é que me capacita para dar resposta. Não é? E essa ideia que podem ser coisas simples e dirigidas e que são fáceis de implementar é importante, temos consciência. Não é? Eu não preciso da mega solução, eu preciso da solução para cada um dos vários temas que estão sendo identificados. Né? E isto é uma boa mensagem, porque é muito fácil, rápido, ter uma solução. Não preciso estar aqui anos até construir a solução. Obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado, Luís. Aprendi bastante. Espero que a audiência também tenha levado aqui informação importante. Acho que não correm o risco de ser substituídos por descendentes do ChatGPT. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.